não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Europeia e americana. Esta semana, por exemplo, assistindo a um vídeo do Alain de Botton, ele propunha o seguinte, ele dizia, olha, que a maior parte das pessoas são ateias, o ateísmo hoje é normal, então isso aí, esse ponto está resolvido. Não existe uma criatura, um ser superior, não existem espíritos, não existem anjos, não existe nada, mas, diz ele, isso não encerra a questão, porque apesar disso nós continuamos gostando de cânticos de Natal, gostando da arte sacra, gostando do simbolismo da religião, etc, etc, e tudo isso aí compõe uma parte importante da nossa cultura, patati patatá. De bom, a conversa até que faz sentido, até um certo ponto. Porém, o fato é que essa ideia foi lançada no século XIX por Ernest Renan. Né? Ernest Renan, ele escreveu a história das origens do cristianismo, né, tratando tudo como se fosse mitológico, tudo como se fosse uma invencionice, mas sempre muito bonito, muito comovente, muito estético, etc, etc. O mesmo tratamento o C.S. Lewis deu a todo o imaginário medieval. Ele diz, tudo isto foi impugnado pela ciência, mas continua tendo o seu valor estético, etc, etc. Isso é só uma demonstração de fraqueza e um desconhecimento do status questiones. Então, vamos dizer, tanto os elementos da religião que sobrevivem hoje, quanto aqueles que foram abandonados ao longo do tempo, como essa simbólica medieval, tá certo? Eles têm um valor cognitivo próprio. E você só fica sabendo isso se você investigou. Agora, se você a priori nega o valor cognitivo, acha que tudo isso foi impugnado pela ciência, coisa que jamais foi, né? Então, e ao mesmo tempo você vê que aquilo tem um valor, então só lhe resta apelar para o lado estético-sentimental, que foi exatamente o que fez Ernest Renan. Hoje nós sabemos que Ernest Renan era um sujeito extremamente descuidado com documentos, tá certo? Que era um chutador emérito, em suma, que era um tremendo escritor, mas era um historiador muito inferior, muito chinfrim. Ninguém vai usar Ernest Renan como fonte historiográfica séria, como ninguém vai usar Voltaire. Não é só o Rodrigo Cocô Instantâneo, então a Voltaire como se fosse o nec plus ultra da historiografia. Né? Então tudo isso já está morto e enterrado. Mas de repente aparece um sujeito apresentando a ideia como se ele tivesse acabado de pensá-la, e a plateia que nunca tinha pensado nisso fica encantada. Por quê? Porque ela também não sabe dos antecedentes. Então isso quer dizer, a ignorância do status questiones, ela é por si a origem de uma infinidade de ideias circulantes. Né? No que consiste exatamente o status questiones? Consiste na reconstituição histórica das discussões sobre um determinado ponto com a maior abrangência possível. Tá certo? Você abrangendo não só várias épocas, como também várias culturas diferentes, que podem ter pontos de vista diferentes e complementares, que de algum modo contribuirão, vamos dizer, para enriquecer a sua visão do assunto. Só quando você tem isso na mão é que você sabe do que se trata. Por quê? Porque tudo o que é da ordem humana, social, política, cultural, etc., etc., não chega ao nosso conhecimento pelos sentidos. Só alguns chegam, por exemplo, estátuas ou pinturas chegam, músicas chegam. Mas não é esse o ponto principal. Quer dizer, você
captar sensorialmente uma melodia não é apreendê-la. Isso aí, né, o sujeito que tem surdez tonal, ele pega uma sequência de sons, mas ele não pega a unidade da melodia. A unidade de uma melodia está para além dos sons. Portanto, ela não é por si mesma um objeto de percepção sensorial. Do mesmo modo, o quadro, você pode ver, vamos dizer, a figura física, a presença física do quadro, e enxergar algumas manchas de tinta, mas você apreender a unidade do quadro, aquilo que faz dele uma obra de arte, isso não é sensorial, você precisa de algo mais. Então, mesmo os objetos das artes ditas plásticas não são tão plásticos assim. Não é isso? E o resto, leis, instituições, obras de literatura, costumes, valores, etc. Nada disto chega a nós pelo testemunho dos sentidos. Então só tem um jeito de você apreender essas coisas. É através do testemunho daqueles que vivenciaram esses valores ou, ao contrário, que negavam esses valores ao longo dos tempos. Então é o único jeito de você... É um tecido de discussões. Quer dizer, e é justamente este cruzamento das várias perspectivas é que vai aos poucos dando a você uma visão quase material da coisa. Assim como para você desenhar um objeto, você precisa medi-lo de diferentes distâncias para você captar mais ou menos as proporções dele no espaço. Não há outro jeito de fazer isso, tá certo? Então isso quer dizer que se você não conhece o status questionis, a sua visão pode abranger às vezes uma ou duas direções da perspectiva que são escolhidas totalmente a esmo, dependendo da sua subjetividade, e você literalmente não sabe do que você está falando. Por isso é que Aristóteles recomendava que, ao colocar qualquer questão, a primeira providência a tomar é fazer o repertório das opiniões dos sábios a respeito. Claro que tem que ser as opiniões dos sábios, não é as opiniões da humanidade inteira. Primeiro, porque seria inabarcável. Segundo, porque você entraria numa repetição, né, de opiniões já ditas milhares de vezes, e isso é absolutamente desnecessário. Então, só é necessário colher as opiniões que realmente interessam, ou seja, que contribuíram em alguma coisa, ou para fazer avançar o conhecimento a respeito, ou até para atrapalhá-lo, para bloqueá-lo, para tornar invisível alguma coisa que era visível antes. É através disso que você vai reconstituindo mentalmente o universo dos valores, dos símbolos, das expectativas humanas, dos costumes, etc, etc. Não há outra maneira absolutamente. Portanto, é por isso que eu recomendo, nesta área, você, ao investigar qualquer assunto, você fazer primeiro o levantamento mais completo da bibliografia a respeito, né, dividindo-a sempre nas seguintes partes. Primeiro, os documentos originais. Se você quer escrever alguma coisa sobre o Código Napoleão, você vai ter que ter um texto do Código Napoleão, primeiro. Segundo, você vai ter que ter, vamos dizer, os testemunhos, né, indiretos da época. As reações que aquilo causou, as discussões que houve, etc, etc, etc. E terceiro, você vai ter que ter o repertório inteiro dos estudos a respeito. Então, é evidente que isso dá trabalho, tá certo? Mas sem isso, o objeto não está presente. Está presente apenas a sua impressão sobre um objeto que você mesmo criou, como este ateísmo estético do Alain de Botton, que ele pensa que ele criou, mas ele tanto ignora, ele está falando que ele não sabe que já existia há 150 anos. E se ele não sabe que já existia há 150 anos, ele também não sabe dos julgamentos que foram feitos a respeito. Não é isso? Então, ele não tem ideia das limitações do que ele está propondo, que já foi proposto e já as limitações já foram encontradas há muito tempo. Não é isso? E é claro que o pressuposto de que já está provado que nada disso existe, esse pressuposto é absolutamente falso, infantil, porque essas coisas estão ainda abertas à discussão e, sobretudo, eu vejo que absolutamente todas as discussões sobre fé e ateísmo, todas se atêm a pontos de doutrina, argumentos. E você quer saber a importância que os argumentos têm nisso aí? Nenhuma, importância nenhuma. O que você tem a dizer a favor da fé ou contra a fé não interessa no mais mínimo que seja. Porque só interessa saber se o objeto desta fé existe materialmente, fisicamente. Isso não é uma questão de opinião. Isso tem que ser
estudado in loco. Então eu digo, por exemplo, na história do cristianismo, a única coisa que realmente interessa são os milagres, porque o cristianismo é todo feito de milagres, desde o nascimento virginal de Cristo, até os milagres que ele participou, até a sua morte e ressurreição, e os milagres que continuaram acontecendo, estão acontecendo ainda. Então, esse é o material vivo do cristianismo. As ideias a respeito são sempre ideias humanas. O fato de que algumas delas são aprovadas oficialmente pela própria igreja para constituir o dogma da igreja, não quer dizer que elas deem conta nem de 1/1000 do cristianismo. O dogma é o mínimo, não é o máximo do catolicismo. Entendeu? Então, evidentemente, todo dogma é formulado em afirmações gerais, de tipo universal, altamente abstratas, cuja aplicação a casos concretos é sempre complicadíssima. Então, por exemplo, você tem lá a definição do que é uma heresia, mas para saber se determinada corrente de ideias, em particular, é herético ou não, pode levar 20 anos de exame. E às vezes pode prosseguir por séculos sem que haja uma conclusão. Então, isso quer dizer que toda a discussão que se dá no plano doutrinal, no plano da confrontação de argumentos, quer dizer muito pouco, porque esta não é uma questão lógica, é uma questão factual. Né? Então, a existência ou não de Deus, ou é um fato ou não é um fato. As nossas teorias a respeito não interessam muito. E a única forma possível que nós temos para conhecer a existência e presença de Deus são as ações dele próprio. Eu não tenho como chegar lá. Né? Mas ele age no mundo. Né? Então, são só as ações de Deus no mundo que permitem reconhecer que ele existe e está presente ou não. Ora, essas ações são justamente os chamados milagres. Vocês já viram alguma discussão séria sobre milagres? Né? Eu nunca vi, por exemplo, se você pegar aí os dois maiores, os mais típicos representantes das duas correntes, que é o Richard Dawkins e o Craig, né? Nenhum dos dois fala de milagres, nunca. São só teses, doutrinas e argumentos. Então, no fundo, eles estão discutindo aquilo que os primeiros padres chamavam de Deus dos filósofos. É um Deus teórico. Não é isso? Então, na teoria, você pode ter argumentos melhores ou piores a favor disto ou a favor daquilo, mas você nunca vai passar do raciocínio probabilístico. Ao passo que uma interferência direta de Deus com a sua marca registrada, ela ocorre no terreno dos fatos, e dos fatos de ordem física. Eu nunca me esqueço, portanto, do conselho do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu já mencionei e vou mencionar de novo, porque é a coisa acho que é a coisa mais importante que eu li na minha vida, que é o trecho do Evangelho de São Mateus, em que João Batista está na cadeia e ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: é você o Messias ou a gente deve esperar um outro? E ele responde o seguinte: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andando, o cego enxergando, o leproso aparecer limpo, etc. Foi isso que vocês viram, não foi? Então vai lá e conta para ele. O que é isso aí? É o método científico experimental. Ou uma coisa aconteceu no terreno dos fatos, isso é, no espaço-tempo terrestre, ou não aconteceu. Se Deus jamais se manifestasse no espaço-tempo terrestre sob forma materialmente reconhecível, nós não teríamos a menor obrigação de acreditar nele. E seria uma mera extravagância da nossa parte. Seria apenas, vamos dizer, uma teoria a mais, que eu achei mais bonita. Né? Então, tem gente que é cristão porque acha mais elegante, mais bonito, né? E outro que é ateu pelo mesmo motivo. Mas é claro que toda essa discussão colocada assim não é séria. Então só há neste caso, por exemplo, só há uma possibilidade. Você vai ter que estudar a história dos milagres, os testemunhos, as discussões, etc. A confrontação aí, vamos dizer, dos testemunhos, e daí você tira a sua conclusão. Nenhum ateu jamais se meteu a fazer isto. Nunca. Não tem jeito de fazer isto.
Então, por exemplo, aqueles vídeos que eu já recomendei 1000 vezes do Dr. Ricardo Castagnon, né? Eu acho que todos vocês já assistiram, se não assistiram, assistam. Aquilo ali está transferindo a discussão para o terreno dos fatos fisicamente comprováveis, por meios experimentais. E daí não é mais uma questão de discussão, né? Se você pega uma óssea, que é um pão, esse pão se transforma em sangue, e o sangue e chegar vivo ao laboratório que o examina no ano de acho que 2008, 2007, 2008, tá certo? Esse tecido esse encadeamento de fatos que não pode ser desligado, não é isso? Quer dizer, o pão que se transformou em sangue não foi um pão da padaria, foi uma hóstia consagrada, não é qualquer coisa, né? Existe algum caso de pão da padaria que se transformou em sangue? Não, não tem. Tá certo? Então, vamos dizer, a conexão, vamos dizer, inseparável do simbolismo com os fatos nos mostra o que é a ação divina no mundo. Assim, nesse caso, como em muitos outros casos. Qualquer dos milagres eucarísticos mostra isso de uma maneira brutal. É isso. Oi. Então vamos lá, continuando. Ele estava falando da importância do status questione e mostrando, embora o termo tenha entrado em circulação, eu coloquei em circulação na mídia brasileira, acho que nunca tinha aparecido esse termo antes, né? Jornais, revistas, etc. A partir do momento que eu pus, ele se multiplicou, assim como outros termos, como ad hominem e assim por diante. E o pessoal usa esses termos como se fossem porretes, entendeu? Mas sem se imbuir do verdadeiro sentido da coisa e da responsabilidade que esse conhecimento traz. Não é isso? Então, a coisa mais fácil é você aderir a valores ou símbolos que parecem representar para você alguma coisa boa, humanística, generosa, etc, etc, e você sair com aquilo grudado no peito, né? Que nem no soneto que eu fiz, o soneto calvinista, o emblema da fé bíblica, né? Grudado na barriga gorda do sujeito, né? É muito fácil você fazer isso, mas você se imbuir realmente do que aquilo está dizendo para você e da obrigação que ele traz é outra coisa completamente diferente. Isso requer um certo trabalho, não é isso? Então, mas no Brasil nós temos observado, eu até coloquei uma notinha no Facebook a esse respeito, que todo mundo quer dar palpite sobre grandes questões. As pessoas escrevem livros sobre o liberalismo, o fascismo, a cultura brasileira, ou não sei o quê, tá certo? Para não ter que examinar fatos concretos. Por exemplo, por que não faz uma análise de um livro, por exemplo, ou de um fato, tá certo? Ou de um símbolo qualquer? Você partindo de um fato pequeno e insignificante, você pode, por círculos concêntricos, sondar até a última raiz daquele negócio e você vai ver então o universal aparecendo no detalhe pequeno. Exatamente como eu fiz no Jardim das Aflições, que eu peguei, vamos dizer, uma conferência de um professorzinho obscuro, o Zé Américo Mota Peçanha nunca foi famoso fora do círculo dos pianos, né? Uma conferência medíocre de um autor obscuro, e para explicar como ela foi possível, eu fui sondando e fui parar lá nos impérios da antiguidade e tal. Tudo isso estava comprimido, não na conferência, mas naquela situação vivida, né? A minha própria situação assistindo à conferência. Então, tudo isso se comprimia ali. E você vê, então, por exemplo, o passado no presente, o passado vivo, ressurgindo no presente. Quer dizer, são debates, são questões, são conflitos que já tinham aparecido 10, 20 séculos atrás e que de repente estavam ali diante de mim novamente. E para explicar aquilo, então, esse simples fato foi preciso, vamos dizer, por um método de espiral, que depois o Bruno Tolentino comparou a estrutura das sinfonias do Sibelius, de Hans Sibelius, foi possível, então, dar a plena inteligibilidade daquele pequeno fato. E através deste método,
Você pode descobrir a inteligibilidade de muita coisa. Agora, se você já começa querendo se colocar num plano de doutrinas gerais, você não vai passar do blá blá blá. Tá certo? Porque doutrina geral, a generalidade, a coisa mais fácil é você copiar a generalidade de um dicionário de citações, sempre parecendo bonito, não é isso? Então, como dizia o Saul Bellow, eu sou a favor de tudo que é bom e contra tudo que é ruim. No fim, o que esse pessoal está dizendo é só isto. Eu sou bom, eu estou a favor do bem, eu estou a favor da liberdade, estou a favor da democracia, estou a favor dos direitos humanos, estou a favor disso, estou a favor daquilo, dos pobres oprimidos, etc, etc. Tudo assim, só bons sentimentos. Não é isso? Agora, o caráter farsesco desses sentimentos logo se revela. Não é isso? Quando, por exemplo, aqui eu já vi duas pessoas nas últimas semanas dizendo: eu só me ajoelho perante um que não é deste mundo. Eu digo: ah, é? Quer dizer que para você ajoelhar é só se vier o Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo histórico que vem com aquela figura e desce do céu, aparece dentro de você e daí você ajoelha. É? Foi isso que ele mandou fazer. Ele disse o seguinte: o que fizerdes ao menor destes, a mim o fizestes. É? Então, quer dizer, se você não enxerga o Cristo na figura do pobre, do doente, do perseguido, se você não enxerga o Cristo, sobretudo, no rosto daquele que você persegue, a quem você faz o mal, então você não tem Cristo nenhum, meu filho. É só um Cristo de propaganda, é só o emblema da fé bíblica para mostrar: olha como eu sou bonito. Quer dizer, é uma coisa de uma hipocrisia tão grosseira, tão ginasiana, que não devia ser nem preciso comentar. Mas isto no Brasil ultimamente se tornou endêmico. Então,
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.